Olá, mulher que está buscando a sua posição executiva. Hoje eu vou falar de um fator que pode estar ocupando a sua mente e impedindo que você acredite que você será capaz de alcançar uma posição executiva em qualquer empresa que for. Vamos lá, que fator é esse? Pois é, eu conversei com algumas pessoas, algumas mulheres, e elas me disseram que elas acham que elas nunca vão conseguir uma posição executiva porque elas escolheram uma profissão que não é compatível. Ou seja, elas têm uma formação acadêmica que não é compatível com um crescimento para uma posição executiva numa empresa. Será que a formação acadêmica tem todo esse poder? Você também acredita que a sua formação acadêmica define que você não pode assumir uma posição executiva e por isso você nem tenta? Pois é, eu, por mim, tenho minhas dúvidas. Eu acho, claro, que uma boa formação acadêmica ajuda no nosso crescimento, sem dúvida nenhuma. Mas a escolha de uma formação acadêmica realmente não é tudo. Ela não é definidora do nosso crescimento. O que define o nosso crescimento é um conjunto da obra. E tudo na vida é um conjunto da obra. Uma empresa não alcança um sucesso no mercado, ela não alcança uma posição de liderança no mercado, se ela não estiver acertando em um monte de fatores. Da mesma forma, uma empresa não quebra se ela não estiver errando num monte de fatores. Nunca é um problema só. Nunca é uma questão só que pode definir o sucesso de um profissional. Mas vamos entender melhor essa questão aí de definição, né, de profissão, ou definição aí, a escolha da sua formação acadêmica. Bom, passo número 1. É óbvio que quando a gente escolhe a nossa formação, até algumas pessoas compram aí uma orientação mais elaborada para ajudar nesse processo, e eu acho que a formação acadêmica ela tem muito a ver com o que o profissional almeja, né? A área onde esse profissional vai se sentir mais confortável em termos de desenvolvimento mesmo do conhecimento e das habilidades para obter sucesso de carreira, para obter um sucesso profissional, para ele ser feliz, porque em primeiro lugar eu acho que as pessoas têm que estar bem, têm que estar felizes naquilo que elas fazem, têm que fazer com amor, sim. Eu trabalhei numa empresa que a liderança, né, o CEO da empresa, ele cunhava uma terminologia que eu achei sensacional, que era fazer com capricho e com carinho. Eu acho que quando a gente está envolvido aí com uma área de conhecimento, envolvido com uma carreira, quer dizer, não uma carreira, com uma formação acadêmica que traz um conhecimento variado, que faz a gente ficar estimulado em aprender mais, claro que a gente vai ser feliz, claro que a gente vai ser vitorioso, eu acho, nessa formação. Mas a formação acadêmica em si, ela não define a profissão, ela não define a carreira profissional. Então, eu vou dar o meu próprio exemplo, né? Eu
me formei em economia, eu já falei em outros vídeos, né? Eu amava economia. Vou contar um pouquinho por que a minha vida mudou, né? Por que eu optei aí por uma pós fora da economia. Então, eu estava muito feliz com a economia, com aqueles pensadores econômicos, a história do pensamento econômico sempre me estimulou demasiadamente, nem tanto a macroeconomia, né? Tem faculdades que focam mais na macroeconomia. A minha faculdade, ela tinha uma vertente muito da história do pensamento econômico, da evolução do pensamento, de uma abertura de você conhecer diversos pensadores econômicos, da ciência da economia, né? Então, era uma faculdade com foco nesse lado, né, do pensamento econômico, mas também no lado da microeconomia. E eu, particularmente, dentro da faculdade de economia, eu fiz praticamente, eu acho que todas as disciplinas que tinham a ver com a microeconomia. E a microeconomia, ela é a parte da economia que realmente faz aqui uma tangência com as empresas. Quando eu estava lá fazendo curso, eu não estava pensando nisso, eu pensava em ser economista, em de repente ir trabalhar num órgão do governo, né? O meu grande sonho era um dia ser ministra da economia. Olha como é que eu era, né? Já ambiciosa, já novinha lá, pensando em ser ministra da economia, e nem tinha pensado naquele momento que eu tinha que estar me preparando para fazer aí um mestrado, evoluir do mestrado para um doutorado, pós-doutorado aí dentro da economia. Então, eu estava fazendo a faculdade e consegui, através do meu networking lá dentro da faculdade, eu consegui, uma colega me indicou para uma vaga que estava acontecendo no IPEA, né? O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. Então, foi sensacional poder conhecer os pensadores atuais da economia brasileira, no momento que a economia brasileira estava muito caótica, com aquela inflação que a gente acordava com 1.000 cruzeiros valendo, sei lá, uma lâmpada, e ia dormir com 1 milhão de cruzeiros, não valia mais nada, nem a lâmpada comprava. Então, era uma inflação avassaladora, claro que eu estou exagerando, não era também tão horroroso, mas era muito difícil mesmo, né? Nos supermercados, o pessoal de precificação, né, que colocava aquelas tarjetinhas de preço nos produtos, trabalhava de manhã, de tarde e de noite, porque o preço mudava de manhã, de tarde e de noite. Era uma loucura, gente. Aquela inflação realmente é uma coisa que não dá para entender como é que a gente sobreviveu a ela. Nós sobrevivemos e estamos aqui para contar essa história para vocês. Então, vamos continuar. Então, eu era apaixonada por economia, fui trabalhar, fui abençoada com esse estágio no IPEA, que era um local ligado ao Ministério, né, da Fazenda, eu acho, da Economia, porque teve uma época que tinha 2 ministérios ligados ao assunto, era tão palpitante, né, a dívida no FMI, essas coisas todas, então tinha o Ministério da Fazenda e tinha o Ministério da Economia, acho que tinha esses dois ministérios. Então, estava lá, ligado direto ao ministro, né, os técnicos do IPEA, eu era estagiária de um dos técnicos, incrível, um profissional fantástico e que me ajudou a me encontrar. Quando a gente, para continuar no IPEA era muito difícil que o estagiário fosse contratado como CLT, dando continuidade ao seu trabalho no órgão. Então ele me chamou para conversar, para saber, a pergunta dele foi, e aí, o que nós vamos fazer agora? O que você vai fazer? Aí eu imediatamente respondi, vou trabalhar. Porque, essa coisa, dependendo de pai e mãe, nem pensar. Quero sair, quero trabalhar, quero ter o meu próprio dinheiro, comprar as coisas que eu gosto, que eu quero, ter mais liberdade através da liberdade econômica, né? É óbvio que é muito importante. Aí ele virou para mim, vou contar uma história para você. Eu fui fazer mestrado já mais velho e é muito difícil fazer mestrado. Às vezes a gente tem um professor que tem menos experiência, menos vivência do que a gente. Então o ideal é fazer mestrado mais perto do fim da nossa faculdade. Então eu, se fosse você,
investir agora em fazer o mestrado. Eu falei, não, Zé Cláudio, tá doido, não posso fazer não. Porque veja bem, o pessoal que quer fazer mestrado em economia já está estudando desde o primeiro semestre que eles estão estudando os temas, né, os assuntos que vão cair na prova lá para ingressar no mestrado em economia. E eu não me preparei, eu obviamente não vou conseguir. Eu conheço pessoas da minha turma que estão empenhados nessa meta, são estudantes espetaculares e estão estudando muito, e com certeza eles terão muito mais chance de passar na prova do que eu. Ele falou, mas você não tem perfil para fazer mestrado e ingressar, né, na economia. O economista, ele trabalha muito dentro de uma sala fechada, né? Ele fica elucubrando dentro de uma sala. Aí eu assim, ai meu Deus, elucubrando, o que será que é isso, né? Na verdade, elucubrar é pensar, né? O pensamento vagando, né? Naqueles algoritmos enormes, com inúmeras variáveis, tentando explicar o que estava acontecendo na realidade, né? Então, o economista fica muito mergulhado, muito sozinho nesse pensamento, elaborando essa teoria, elaborando essas análises, né? As análises econômicas. E você não tem perfil para fazer isso. Eu falei, e eu tenho perfil para o quê? Aí ele falou, você vai fazer administração. Você vai fazer mestrado em administração, lá no COPEAD. Eu falei, meu Deus do céu. Mas, meu Deus, é lá no fundão, como é que vai ser aquela história? Como é que eu vou fazer essa prova? Não me preparei também para essa prova, como é que é isso? Ele, vai lá, se inscreve que eu tenho certeza que você vai conseguir passar. E ele, né, ele conseguiu, acho que ele tinha uma bola de cristal. Aí ele foi, aí eu falei, mas eu não vou fazer mestrado se eu não tiver bolsa, porque eu me livre ficar mais 2 anos de dedicação exclusiva, tenho que depender de pai e mãe, aí é muito chato, né? Aí ele falou, não, vai lá, se inscreve e faz a prova. E eu me inscrevi, fiz a prova, depois fiz a entrevista, consegui entrar, né, já ali mesmo, naquele primeiro ano, e fui fazer o mestrado, consegui a bolsa, ele me ajudou a conseguir a bolsa, foi um grande mentor, um querido mentor na minha vida, e eu fui fazer realmente o mestrado em administração. E eu escolhi, obviamente, as áreas de concentração de finanças, que tinha muito a ver com economia, eu ainda tinha esse pensamento, e de marketing, porque eu também achava esse mundo do marketing, de comportamento do consumidor incrível, né? Eu queria aprender sobre isso. E eu fui fazer o mestrado em administração. Quando terminou o mestrado, eu consegui entrar numa empresa e, para a minha surpresa e a surpresa de muitos de vocês, eu nunca consegui uma oportunidade, um desafio na área financeira. Ou seja, passei 4 anos estudando economia, no mestrado 2 anos focado lá na área financeira, lá, né, com toda aquela parte de finanças, e eu fui trabalhar com marketing. E eu entrei pela carreira através da minha carreira profissional, através da área de pesquisa de mercado. E assim foi, eu entrei num trabalho mais técnico, né, como se fosse uma analista, e daí eu consegui ascender na organização. O que eu quero dizer com isso para vocês? Que a nossa, é óbvio, né, que a escolha tem que ser de alguma coisa que a gente goste. Eu sou plenamente a favor disso, que a pessoa deve escolher uma coisa que ela tenha afinidade, uma coisa que mexa com o coração dela, para que ela invista tempo adquirindo o conhecimento necessário e seja feliz nesse processo, né? Quando a gente está ali fazendo a faculdade, a gente ainda é muito jovem e tem muita coisa pela frente. Então, faça o que você, né? Se eu tiver que falar alguma coisa para o jovem, faça o que te faz feliz. Então, se o que te fez feliz foi letras e você acha que letras não tem nada a ver com o teu caminho numa empresa, eu acho que não define o seu sucesso profissional, não.
Afinal de contas, agora eu vou entrar num segundo mérito para mim, o que conta, na verdade, é o que você aprendeu dentro, né, da sua formação acadêmica. O que a sua formação acadêmica deixou para você? Então, uma pessoa que fez letras vai se comunicar por escrito muito bem, vai ter uma oratória, uma forma de posicionar, de argumentar muito melhor, vai ter uma capacidade, né? Algumas fazem com, por exemplo, línguas, né? Faz uma outra língua e o conhecimento de outra língua amplia a capacidade da pessoa de ver o mundo, que ela conhece melhor outras culturas, ou seja, para uma liderança é uma grande ferramenta, na verdade, né? Uma pessoa que fez letras e que pode estar achando, não posso ser executivo porque eu fiz letras. Bobagem, que eu fiz história, bobagem. Mas isso não significa que a pessoa não tenha, se ela tem um sonho de uma carreira executiva, ela precisa entender que mesmo com essa formação acadêmica, ela precisa evoluir. E evoluir é adquirir novos conhecimentos, novas habilidades e se tornar competente nas questões relevantes para a liderança. Ou seja, não pode ficar parado, porque tem essa formação acadêmica, uns ficam parados porque, eu fiz isso, então não posso crescer. Outros fizeram uma boa, tem uma formação acadêmica, administração, economia, engenharia de produção. Não, eu já sou engenheiro de produção, não preciso estudar mais nada. Bobagem também. A gente adquire conhecimento e a gente tem que buscar conhecimento o tempo todo. Nosso papel é realmente o de aprender. Um líder é, acima de tudo, um aprendiz. Todo dia é ofertado para a nossa mente, né, um novo conhecimento, uma nova forma de ver o mundo. E a gente tem que aproveitar essas oportunidades e investir nesse aprendizado. Então, a moral da história é: não define, a sua formação acadêmica não define, e você, além de tudo, não pode se prender à sua formação acadêmica. Você tem que ir além. Você tem sim que buscar novo conhecimento, apesar da sua formação ser perfeita para uma carreira executiva. Então, buscar conhecimento, ampliar o conhecimento, buscar conhecimento e habilidade para um bom líder, você, seja a sua formação acadêmica que for, tem que buscar. Isso me lembrou, né? Eu ia falar profissão e falei a escolha da sua formação acadêmica, né? Mas, por exemplo, né? Eu me lembro muitas vezes, logo que eu estava trabalhando e que eu não estava trabalhando relacionada à economia, como eu já disse, eu nunca nem trabalhei na área financeira, e eu me lembro que eu preenchia documentos, alguns documentos oficiais pedem profissão. Aí eu botava economista, né? Porque eu me lembro que da primeira vez que eu fui preencher uma documentação, eu perguntei, mas o que é profissão? Aí falaram assim, a profissão é a sua formação acadêmica. Mas é isso que é para preencher naquele formulário? Porque minha mãe, por exemplo, ela preenchia do lar. Aí uma vez eu até perguntei para ela, o que é ser do lar? Aí ela, não, é porque eu trabalho em casa, né? Eu sou dona de casa. Mas para que serve essa informação? Isso é um dos motivos da gente se confundir nesse processo e achar que
a escolha da formação acadêmica é determinante no sucesso. Eu acho que um dos motivos esse campo que a gente tem que preencher em muitos documentos oficiais, né? Em muitos processos oficiais a gente preenche formação, profissão, né? Como formação acadêmica. E isso faz a gente se confundir. E o motivo, que eu acho que gera essa confusão toda, é que a gente preenche um campo e não sabe para o que eles vão usar. Porque vamos pensar, né? Eu preencho economia porque foi a minha formação acadêmica. Minha mãe preenche do lar. E preencher do lar fala muito mais do local onde a gente trabalha, né, no lar, e do que a gente faz, trabalhos relacionados à casa, do que uma formação. Então, para que serve esse campo profissão? Me ajudem. Digam aí para que serve essa informação. É para ver se a pessoa tem um nível superior, mas então não é melhor perguntar? Possui nível superior? Qual foi a formação acadêmica? Não era melhor isso do que a profissão? Porque a profissão, né, o que a gente está professando naquele momento, o que a gente está fazendo, tem muito mais a ver com o que a gente está fazendo. No meu caso, ali no início da carreira, foi marketing. Depois eu fui para a área de qualidade, depois eu fui para um projeto, depois eu fui para a área de recursos humanos e qualidade. Então, tem muito mais a ver com isso, com esse movimento, né, na minha carreira, do que com a formação acadêmica em si. O que eu digo para vocês a formação acadêmica é importante pelas habilidades que ela traz para a gente. Então, o que a economia trouxe para mim em termos de habilidades? E o ponto número 1 que a economia me ajudou muito foi a desenvolver o pensamento analítico, que é uma competência importante para os líderes, né? Saber analisar uma situação, saber olhar um problema sob diferentes pontos de vista, ou seja, e analisar, né, um problema, porque muitas vezes as pessoas acabam tomando decisão com uma visão muito rasa do que aconteceu e, obviamente, não chega ao que na qualidade a gente chama de causa raiz do problema, e aí o problema vai se repetir no futuro. Então, uma forma de você ser mais eficaz, eficiente e efetivo na solução do problema é chegar lá na causa raiz, e para chegar na causa raiz você precisa muito do pensamento analítico. Outra competência que eu acho que a economia me ajudou muito a desenvolver foi a questão da complexidade, né? Da visão que as coisas estão interconectadas. A gente aprende naturalmente na economia, como eu falei, que os algoritmos são diversas variáveis e uma variável interfere no comportamento da outra. Isso é muito natural na economia, então desenvolve isso na gente, essa visão, que eu posso dizer, mais holística, né, da realidade. A gente realmente entende que a realidade é complexa, né? Não é simples, não é um movimento só que vai fazer as coisas mudarem. Você tem que ter um conjunto de ações para lidar com aquele conjunto de variáveis para que elas passem a ter um novo comportamento, porque senão as coisas não vão mudar. Ou podem ter uma mudança superficial, de curtíssimo prazo, mas no longo prazo vai voltar para onde estava, né? Que não era um lugar muito bom. Não era, no nosso caso lá, que eu falei no início, né, da minha faculdade, é a questão da inflação, da alta da inflação. Então, vamos voltar aqui. Qual é o outro ponto que a economia também me ajudou? E o último ponto que eu destaco é, até como resultado dos outros dois, tomar a decisão a partir de uma reflexão.
né? Então, eu acho que o economista, de modo geral, até porque tem que lidar com essa complexidade, tem que ter essa visão mais abrangente da realidade, tem muito pensamento analítico, ele acaba não sendo impulsivo no processo de tomada de decisão, né? Ele reflete muito, porque as consequências podem ser muito desastrosas sem uma reflexão, sem dormir com o problema. Eu me lembro que quantas vezes na minha vida, né, na minha carreira executiva, eu muitas vezes disse para os meus colaboradores, ansiosos por um caminho, e eu dizia, deixa eu dormir com o problema. Que na verdade, comigo acontece muito isso, eu não sei se acontece com vocês, mas a gente vai dormir com um problema de uma dimensão apoteótica e acorda de manhã com um problema do tamanho que ele é, podendo agir sobre ele e podendo ter sucesso sobre a solução do problema. Então, dormir com um problema é uma coisa realmente importante no processo de tomada de decisão, que é não ser impulsivo no processo de tomada de decisão. Então, a economia, sem dúvida nenhuma, me ajudou nisso, me ajudou a desenvolver. Claro que até, né, todas as vezes que eu fiz os testes psicológicos e tal, eu não sou, apesar de ter uma tendência à impulsividade, é mais controlado do que algumas outras pessoas têm mais facilidade de ter um comportamento mais impulsivo. Eu acho que a economia me trouxe aí uma habilidade para eu me tornar menos impulsiva no processo de tomada de decisão, no processo de análise de um problema e também no processo aí de ação, né? A ação para corrigir um problema. Então, a economia me ajudou muito. Como eu disse, eu acredito que todas as outras carreiras vão trazer benefício para as pessoas em termos de desenvolvimento de competências. A gente precisa, né, acreditar na nossa formação, no que a nossa formação pode nos ajudar e pode estar nos fortalecendo para que a gente se torne um executivo melhor. Acredite na sua formação, mas não pare nela. Acredite na força que a sua formação teve para que você se tornasse uma liderança cada vez melhor, mas não pare na sua formação. Sempre busque mais conhecimento. Mesmo depois do curso, né, do mestrado em administração, eu fiz pós-graduação em outras áreas, né, na área de gestão de saúde, que na época eu trabalhava numa empresa de saúde, nós montamos o curso interno, eu fiz diversos cursos, eu li muitos livros, eu tenho uma biblioteca considerável em casa, de muitos títulos que me ajudaram, até porque, como eu já disse, em outros vídeos aí, eu já trabalhei com muitas áreas diferentes, né? Já trabalhei com a área de RH, já trabalhei com a área de qualidade, já trabalhei em projetos, já trabalhei na área administrativa, na área técnica, todas ali, né, passam por economia e administração. Eu acho que a única vez que fiquei mais próximo aí de um trabalho de um economista foi na área técnica, apesar do que a área técnica trabalha muito com estatística, mas realmente estatística foi uma coisa que a gente viu muito, tanto na formação de economia quanto no mestrado de administração. De qualquer forma, o que eu digo para vocês a sua formação acadêmica não define o seu sucesso. Ela vai criar aí um arcabouço, assim, como se fosse uma base sobre a qual você vai desenvolver competências para alçar o seu voo aí para a carreira executiva. Mas não fique parada na escolha da carreira. Continue aprendendo. E se você tem a percepção, não, minha formação acadêmica não é boa, então dê o primeiro passo e busque uma pós-graduação que seja interessante.
dê um primeiro passo, vá numa livraria e compre livros que te ajudem, né? Outro dia eu estava conversando com uma grande liderança, uma mulher líder, e ela falou, não, porque eu acho que eu ainda tenho que aprender mais de gestão, então tolhe o crescimento porque acha que não entende de gestão. Não entende, busca o conhecimento. Hoje em dia nós temos N oportunidades, né? A gente tem vídeos incríveis, a gente tem aulas, verdadeiras aulas na internet, acesso a essas aulas, cursos na internet bastante acessíveis, muito mais acessíveis do que o MBA, por exemplo, que quando é muito bom, é muito caro. E temos livros. Os livros, eles trazem muito da autoridade acadêmica, né? Principalmente livros referendados, que tragam aí, que sejam de instituições, que dê uma chancela de qualidade para o nosso aprendizado. Então, eu sempre li muito. Sempre busquei conhecimento porque eu gosto de aprender, eu gosto de entender por que as pessoas chegaram àquelas conclusões, como é que foi o estudo, né? Eu gosto de pesquisa, eu acho que foi por isso que eu fui trabalhar com pesquisa de mercado, logo que eu saí do mestrado, que eu me formei do mestrado, mas é interessante mesmo, né? Por que as pessoas falam o que elas estão falando, né? O que é a base, que estudo levou as pessoas àquelas conclusões. Então, é sempre muito bom a gente mergulhar e obter novos conhecimentos. Quem quer chegar numa posição executiva e acha que a formação acadêmica é a única coisa necessária, está redondamente enganado. A formação acadêmica é uma base relevante, importante sim, mas definitivamente é o começo. Você ainda tem o meio e ainda tem o fim. E esse fim é sem fim, porque a gente está sempre aprendendo, sempre tem coisas novas, né? Eu estudei marketing, quando a gente estudou marketing não tinha internet, não tinha esse fenômeno que a gente tem hoje, então o marketing digital é bem diferente do marketing que a gente estudou, tem muita coisa para aprender, e quando a gente bota a mão assim no marketing digital, a gente aprende que muito mais coisa ainda a gente tem para aprender. Então, o mundo, a tecnologia, os avanços só nos mostram cada vez mais que um grande líder, um grande executivo conseguiu esse caminho de chegar lá porque ele era um eterno aprendiz. Somos eternos aprendizes. A nossa formação é importante como base, como para desenvolver algumas competências, afinal são 4 anos dedicados àqueles estudos, àquela compreensão daquele tema, mas a gente precisa continuar avançando, então dando o próximo passo. É o primeiro passo, a formação acadêmica. Mas eu não tenho formação acadêmica. Vá buscar uma formação acadêmica. Não dá. Realmente não dá para tentar uma posição executiva sem uma formação acadêmica. O Steve Jobs não precisou de formação acadêmica. Pois é, né? A gente conta na mão assim os Steve Jobs da vida e ele foi ser empreendedor, ele não foi ser executivo dentro de uma empresa, né? Então, se você quer uma carreira executiva, mulher, invista no seu desenvolvimento, invista em conhecimento, invista em se tornar cada vez melhor naquilo que você faz, que é a liderança, se tornar cada vez mais uma líder melhor. E dentro, né, das empresas, não é só, né, a liderança que precisa desenvolver. Você tem que entender muito bem o negócio, você tem que entender muito bem o mercado, você tem que entender muito bem a empresa, os processos da empresa, quem é quem na empresa, como é os valores da empresa. Olha quanta coisa aí para se estudar, para se desenvolver. A gente precisa entender muito bem a cultura da empresa. A cultura da empresa a gente casa com a cultura da empresa.
Então a cultura da empresa tem que ser compatível com os nossos valores, porque senão a gente começa a ter problema realmente, a gente começa a não se sentir fazendo parte quando a cultura é diferente dos nossos valores. Então, invista em aprender, esteja aberto, se veja como uma eterna aprendiz e seja feliz aprendendo. A cada novo aprendizado, a gente se completa, né? E entende que, como o grande filósofo já disse, só sei que nada sei. Então é isso, a gente sabe pouco. A todo momento a gente descobre, quanto mais a gente sabe, mais a gente descobre que a gente sabe muito pouco e que a gente tem muito a aprender, né? Só sei que nada sei e posso aprender mais. Estou aberto para aprender mais. Esteja aberto para aprender e não fique limitando o seu potencial porque acha que a sua formação acadêmica não está te ajudando. Legal, não está te ajudando, em que mesmo? Então, perna em movimento e vamos fazer aí os cursos, vamos nos desenvolver e continuar acreditando. Ah, mas eu não gosto de números. Você pode aprender com pessoas que também não são da área assim, mais matemática, a como entender a questão financeira de uma forma menos numérica, né? Menos lógica, matemática, de uma forma mais fácil para quem tem dificuldade. Hoje em dia tem N oportunidades. Busque essas N oportunidades e cresça. Se desenvolva que você vai chegar lá. A sua oportunidade de carreira vai surgir para você. Até o próximo.